Muito obrigado, doutora, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Já agora esta última referência a ser chefe de gabinete atualmente, aí talvez merecesse o Supremo Tribunal de Justiça algumas verificações judiciais qualificadas, mas essas ficariam para outras conversas. Começando, eu como dizia aqui o doutor há pouco, eu vou fazer uma abordagem muito prática, porque é isso que aqui estamos. Aliás, o título parece-me bastante feliz, Conversas da Justiça, e por isso é isso que eu me proponho aqui fazer, trazer a minha experiência num tom coloquial, sem grande preocupação, embora, obviamente, tentando manter aqui algum rigor sobre aquilo que vai sendo dito e, acima de tudo, referir a minha experiência e referir aquilo que me parece que, eventualmente, pode ser a potencialidade prática de aplicação desta figura que, como se disse no primeiro painel, foi criada em Portugal, pelo menos formalmente, pelo Código de Processo Civil 2013 ou pela revisão de 2013 do Código de Processo Civil, conforme se queira considerar que temos um novo código ou não. Primeira nota que queria deixar é esta. Discutiu-se há pouco, até em debate, e este painel é referente à possibilidade de aplicação prática da verificação judicial, da verificação não judicial qualificada, da aplicação prática a fases não judiciais, portanto, pré-judiciais, ou de prevenção de litígio, digamos assim. E percebo que já vai havendo alguma aplicação prática nesse sentido, a coberto do artigo 127 do Estatuto dos Agentes de Execução, dos solicitadores. E muito bem, acho que essa é realmente o grande campo de aplicação desta figura, é como preventivo, como figura paralela ao tal constat francês, que, mais que tudo, é um instrumento de pacificação social e de prevenção de litígios. E, nesse sentido, diria que o campo está totalmente em aberto e, se podemos fazer aqui talvez um resumo, uma perspectiva, um apanhado perspectivo, diria que essa é, de facto, a grande potencialidade prática desta ferramenta. E sê-lo-á sempre, não é? Agora temos a realidade atual portuguesa, a previsão que temos. E aquilo que temos, de facto, consagrado e previsto e aplicado e a funcionar é a previsão do artigo 494 do Código de Processo Civil. Como é que essa previsão foi feita? Eu creio que já há pouco falámos, eu também não me quero, no fundo, repetir muito aquilo que tem sido dito, porque acho que é interessante irmos por novos caminhos, mas, claramente, esta figura aparece, até sistematicamente, sendo uma figura autónoma, aparece incluída como uma espécie, uma forma quase especial de inspeção judicial. Dizia há pouco o Dr. Edgar Valles, que temos vários tipos de formas de prova em Portugal, e a prova por inspeção é um desses tipos, é uma dessas formas de obtenção de prova. A inspeção judicial é exatamente isso. É uma constatação direta de um determinado facto que está contraditado num processo judicial pelo juiz. Portanto, o decisor vai pessoalmente, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua sensibilidade, usando, obviamente, as ferramentas, sobretudo da sua experiência, é assim que, historicamente, a figura está construída, avaliar uma determinada realidade e, nesse sentido, depois, juntamente com a restante prova, firmar a sua convicção, estabelecer a sua convicção. Isto dito assim, estamos a falar de código, estamos a falar de teoria, vertendo à prática de muitas décadas, para que é que serviam e como é que eram aplicadas, de facto, as inspeções judiciais em Portugal. O Dr. Edgar também, voltando a referi-lo, porque o que disse é importante neste aspecto, tocou num ponto essencial. De facto, não havia muita predisposição para usar essa figura, por razões práticas, como aquelas que citou, muito trabalho, o facto de haver uma deslocação do tribunal, mas também por razões, diria, de princípio ou de teoria, a lógica de que a prova se faz em julgamento e perante o juiz, num determinado contexto de solenidade, e, portanto, só excepcionalmente é que o tribunal deve sair, despir-se das suas vestes. Isto não tem nada a ver sequer com alguma pretensão ou algum preconceito de solenidade, de especial solenidade judicial, tem que ver com o rito que também é o julgamento. E, como tal, o tribunal sair e deslocar-se a um certo sítio, de certa forma, foi sempre entendido com alguma resistência pelos juízes por essas duas razões, diria, teóricas e práticas. E, portanto, ainda nesse contexto,
eu vertendo à minha experiência, quando é que eu recorri a essa forma de verificação, indo logo por mim próprio, pelos meus olhos, daquilo que estava a ser provado. Naqueles casos em que, isto talvez não seja grande novidade para ninguém, mas penso que em todo o mundo, mas em Portugal não tenho dúvidas nenhumas que as testemunhas mentem, não é? E, portanto, era nesses casos que eu usava, era para esses casos que eu usava esta prova. Era quando perante mim era evidente que alguém estava a mentir. E, portanto, quando, com esse requisito adicionado a um outro, que era o requisito de entender que a situação podia ser percepcionada diretamente, que eu me deslocava ao local para tentar perceber qual era a realidade que estava em causa. Posso dar, por exemplo, um exemplo em que usei várias vezes esse meio de prova, felizmente já desnecessário. Nas antigas ações de despejo que corriam em tribunal, era muito corrente haver pedidos de despejo por falta de residência permanente. Portanto, a falta de residência permanente era um dos requisitos que permitia ao senhorio, que estava vinculado, dizia-se que o arrendamento era vinculístico, estava vinculado ao contrato, libertar-se daquele senhor que supostamente viveria naquele local. E era corrente e habitual iniciámos um julgamento e uma das partes dizer que o senhor não vivia há X anos, que a caixa de correio está repleta de correio, que não há limpeza, que aquilo está num estado de abandono quase completo. E depois vinha a parte contrária com uma série de prova testemunhal dizer não, ainda hoje de manhã eu vi e disse bom dia vizinho, como vai? E por aí fora. E aí, nada melhor. Eu parava, muito fiz isto várias vezes, parava o julgamento naquele momento e até com o efeito de surpresa, vamos já lá. Vamos já lá. E não foi nem uma vez, aliás, muitas vezes nem precisava de sair do tribunal para perceber onde estava a verdade. Porque quando era o indivíduo a ficar atrapalhado a dizer que agora não lhe dava muito jeito de ir com o tribunal porque tinha uma coisa qualquer, já percebia que a coisa não era bem como estava a ser dito. Portanto, isto funcionava de facto. E isto, posso dizer isto, exemplos também relacionados com sinistralidade rodoviária, por exemplo, pessoas a dizerem que saíam de uma curva e de certeza que tinham mais que amplitude de visão, porque aquilo via-se tudo com grande facilidade, e depois a parte contrária dizia que era fechado com arbustos e árvores e não se via nada melhor que o tribunal ir lá e constatava isto. Mas sempre neste contexto, e era nestes casos que eu chamava a mim este meio de prova, quando era evidente que havia uma das partes tinha uma tese claramente falsa, o termo é este, e aquilo era passível de ser constatado pelos meus olhos. Era nestes casos que eu lá ia. E é neste contexto que surge a verificação qualificada em tribunal. E esta, em tribunal, antes de ser em tribunal, em regulamentação em forma de lei. Portanto, é no fundo permitir-se que o juiz, em vez de ir lá pessoalmente, invista alguém qualificado, não é? E como dizíamos há pouco, este alguém qualificado em Portugal não tem que ser sequer um agente de execução ou solicitador, isso toda uma outra discussão, mas a lei está feita assim, de modo completamente aberto, investir alguém qualificado nesse encargo ou nessa tarefa de se deslocar ao local e ser os olhos e os ouvidos do tribunal. E, portanto, primeira aplicação prática, eu diria que é claramente a que decorre da lei, em sentido literal, diretamente, se quisermos, que é a de, em lugar do tribunal, substituindo-se ao tribunal, substituindo-se a uma deslocação presencial e inspectiva do próprio juiz, o juiz encarregar alguém que é qualificado e por isso lhe merece a sua confiança e por isso, como dizia o Iós há pouco, e eu concordo, deve estar investido de autoridade pública, porque a autoridade pública aqui é muito importante para a credibilidade daquilo que é dito e que é escrito no auto de constatação, permite ao Tribunal, no fundo, avaliar o que se passa num determinado contexto, numa determinada realidade. Esta é a função número 1, e esta função, que é a primitiva e a direta, usei, aliás, uma vez, e talvez rapidamente conto o caso, porque até já o contei no Congresso, é um caso também curioso, e aí já em contexto de processo executivo. O caso conta-se muito rapidamente, é um contexto de uma execução de um título cambiário, em que o juiz, isto às vezes também acontece, não é só a realidade descrita pelas testemunhas, que às vezes é omissa ou um bocadinho afastada. As próprias partes e os advogados tiveram alguma dificuldade em trazer para o tribunal, no fundo, tudo aquilo que estava em discussão. E então apresentaram o litígio desta forma, portanto, há uma cobrança coerciva de uma letra, algumas dezenas de milhares de euros,
para pagamento de uma determinada de umas supostas obras. E a parte contrária, o executado, veio defender-se, depois veio embargar, e este julgamento é feito nos embargos, obviamente, dizendo essa letra não foi entregue para pagamento, essa letra foi entregue meramente como garantia da boa execução de um contrato de sociedade informal que nós tínhamos celebrado entre nós e, portanto, havia alguém que teria investido o dinheiro e os outros teriam entregue esse título como garantia, portanto, nunca para pagamento. E o julgamento começa a decorrer e eu percebo que aí não estava tão patente no processo, mas começa-se a perceber do testemunho que o que está em causa, de facto, é se, associada à tal atividade da tal sociedade informal, que era uma sociedade de exploração de um bar, tinha havido ou não obras realizadas. Portanto, se tivesse havido obras realizadas, no fundo, de facto aquilo era para pagamento. Para mim era evidente, uma coisa acarretava a outra. Se a tal sociedade informal tivesse tomado de trespasse o tal bar sem fazer obras nenhumas de vulto, no fundo aquilo era uma espécie de garantia e de acerto de contas primitivo da tal sociedade em que alguém daria o trabalho, os outros dariam algum capital e a coisa de alguma maneira se arranjaria assim. E portanto o ponto fulcral daquele litígio para mim não era tanto saber a função do cheque, isso era a conclusão última, era saber se tinha havido ou não obras no momento em que começaram a explorar o bar. E sucede, por curiosidade, mais um caso. Eu não sei se isto também tem a ver com o mau hábito português, mas parece que vamos todos parar mais ou menos ao mesmo tipo de situação. Mas por curiosidade, começo a perceber que o bar, no fundo, também é um bar associado a práticas mais ou menos informais, de prestação de serviços femininos, ou striptease, ou uma coisa assim. De chá. Exatamente, de chá. Era uma casa de chá. E então as obras, na verdade, o que eram as obras que se discutiam? Era se tinham sido ou não construídos uma espécie de anexo ao estabelecimento principal, onde eventualmente alguns serviços de chá especial eram servidos, eram prestados. E portanto eu aí achei, para além de não ter muito tempo, que não me apetecia muito ir constatar in loco esta factualidade e incumbi uma senhora agente de execução que com grande capacidade lá foi e não constatou nada na conclusão, mas isso já não foi por culpa própria, porque estamos a falar de uma hipotética ou putativa intervenção de há uns 6, 7 anos atrás e, portanto, já não havia, digamos, rastro efetivo do que podia ter acontecido há uns anos. Mas, no fundo, o que é que eu fiz? Percebi que, estando em discussão, se havia uma série de divisórias, uma série de paredes, uma série eventualmente de outros componentes construtivos que estariam em causa, estão lá ou não estão, a partir do momento que estivessem, para mim era evidente que a ação teria uma consequência ou teria um resultado ou outro. Infelizmente não foi conclusivo, mas foi o juízo que eu fiz na altura e nesse sentido, acho que foi positivo e foi uma forma de uma maneira também eu testar como é que este meio de prova funcionava. E, portanto, esta é a função prática número 1 e que me parece que é a principal e será aquela que está a ganhar alguma dinâmica. Associada a esta, eu diria que subsidiariamente, eu acho que é uma função, mesmo em termos de prova atual e de função em termos de processo judicial, que me parece que pode ser uma virtualidade desta figura, que é aquilo que o juiz, enquanto prova por inspeção, não pode fazer, que é acompanhar, quando esta diligência é acompanhada por alguém que, por natureza, por formação, tem alguma capacidade de informalmente contribuir para a resolução de litígios. E, portanto, essa função e essa prática é uma prática natural dos agentes de execução, aliás, mais dos solicitadores. E, portanto, nesse contexto, o que é que eu acho que pode funcionar, em muitos casos, como virtude adicional deste meio de prova já em sede de tribunal? É não só o tribunal investir alguém na obrigação de verificar a realidade de um determinado contexto, mas também perceber que subsidiariamente pode ter um ganho com um trabalho informal de resolução do litígio. E nesse caso, chamo também já agora a atenção a um segundo processo que tive, em que fiz precisamente isso, com uma pessoa presente aqui nesta mesa, que é o Dr. Armando Oliveira, que aliás tem aqui fotografias precisamente do processo em causa que eu lhe pedi até para
se não se importasse partilhar connosco, que estão aqui a ver, em que, no fundo, o que é que se passa? Isto, infelizmente, também é comum em Portugal, não sei se só em Portugal, mas penso que em Portugal será certamente. Temos um litígio, este litígio é um daqueles tipos de litígio que é perpétuo, são os litígios infinitos, são litígios de propriedade, de confinamento, e que é um litígio que tem declaração judicial, portanto, o que está em execução é uma sentença judicial, e em que se declara que uma determinada faixa de terreno pertence a um proprietário, confinante. E esse proprietário tem essa sentença, que é uma sentença que, aí, a autocrítica dos juízes, se calhar, como a declaração e a execução são segmentadas, muitas vezes o juiz da declaração não está predisposto a perceber quais são os problemas que depois em sede de execução se vão colocar, faz uma declaração às vezes um pouco mais genérica, dizendo prédio tal tem X metros quadrados, confina assim, confina desta forma, o confinamento é feito assim assado, e declara este direito. E ponto final. E, obviamente, só quem não conhece a realidade portuguesa, e penso que a realidade universal dos litígios, é que pensa que alguém, ou pelo menos a maioria dos litigantes, recebe uma sentença e diz assim: sim senhor, vou-me conformar, vou imediatamente libertar o terreno e afastar o meu muro 1 metro para o lado. Isto não acontece, não é? Portanto, obviamente que a seguir vai entrar uma execução e a seguir vai-se dizer: por favor, afaste o muro X centímetros, reduza, destrua, faça o prédio terminar naquele ponto. E, portanto, quando chegamos à execução, no fundo estamos a abrir uma nova ação. E nessa nova ação vem-se embargar novamente a dizer que aquilo que o juiz disse não foi isto, porque o traço não passa ali, mas passa 10 centímetros ao lado ou 20 centímetros ao lado. Isto é infinito. Isto é infinito. E o que se faz muitas vezes é que depois de haver na ação declarativa uma prova pericial de demarcação e de fixação de limites, volta-se a fazer uma nova prova pericial e andamos aqui enredados numa teia que é virtualmente impossível de ser ultrapassada. E, portanto, eu percebendo isto, e também percebendo eventualmente esta virtualidade subsidiária de alguma capacidade de estabelecer um consenso neste sentido, o que é que chamei como eventual hipótese de solução desta situação? Foi, conhecendo o que o Armando Oliveira faz em termos de georreferenciação e de trabalho de demarcação muito precisa, não me interessando fazer nova perícia para não atrasar novamente o processo. E também, de alguma maneira, chamando à colação alguma capacidade que eu imaginei que eu pudesse ter, e que ainda continuo a imaginar, apesar do processo não estar resolvido, para resolver isto informalmente, marcar uma inspeção a esta propriedade para tentar perceber exatamente onde é que terminava um prédio, o que é que tinha que ser executado, qual era o limite da propriedade e qual é que não era. E o Armando lá foi, não sei se o Armando quer dizer alguma coisa quanto a isto, fez esse trabalho, está feito, é perfeitamente evidente, só que já agora, Armando, se fizer favor, só dizer o que é a contingência prática que isso implicava. A contingência aqui concreta é que a sentença determina, já não me lembro, mas diz, tem que restituir 4.000 metros quadrados. 4.000 metros. E os 4.000 metros estarão desenhados numa planta cadastral. O que é que acontece? Como sabem, uma planta cadastral, a linha da planta cadastral tem 5 ou 6 metros de largura, a própria linha, não é? Quando se aumenta, e tem um nível de erro significativo. E, portanto, na prática, aqui o que estamos a discutir neste caso concreto é se a linha passa por cima deste cantinho da casa ou se passa algures aqui. E se virem isto do mapa, e é precisamente aqui que a inspeção faz todo sentido, se olharem de cima, ou se virem isto numa planta desenhada, veem este aspecto, mas quando virem isto em 3D vão perceber que, afinal, a linha não é uma linha. Portanto, estamos a falar de um monte em que se discute, digamos assim, esta divisão, algures aqui a passar algures aqui numa casa. E, portanto, essencialmente estamos a discutir uma divisão de bom senso, porque não há ninguém que consiga determinar com rigor qual seria a divisória, porque estávamos a falar de um monte onde as cabras pastavam. E, portanto, agora temos casas. E, portanto, mas, de facto, aqui não se conseguiu chegar ao tal consenso de demarcação. Eu, no caso, tomei uma posição de estabelecer qual é a linha, mas, entretanto, acho que ainda estão a discutir, porque não concordaram com a minha proposta, digamos assim, com a minha interpretação da linha, e ainda estão a discutir.
pronto, ao fim de, julgo que ainda 3 anos, que continua nisto. Não sei se estes exemplos são bons, porque isto, na verdade, não se resolveu nada. Mas... Resolveu no sentido de que, pelo menos, esta materialidade, ou seja, o conseguirmos ver que, afinal, isto não é uma coisa plana, claro, não é? Claro. E que e que temos aqui um monte que tem, da parte de baixo à parte de cima, tem 12 metros de altura, ou mais, ou 15 metros de altura, permitirá certamente ao juiz, sem ter que ir ao local, porque agora não lhe adianta nada ir ao local, porque o que vai ver é o que está aqui. E a decisão poderá, pelo menos, ser tomada com mais informação, que não resultaria das plantas. Não, e vai permitir também dar uma decisão mais suportada no bom senso, digamos assim, porque se a decisão tiver que ser executiva forçada, não vai ser certamente deite-se abaixo aquela casa, não é? Essa não vai ser de certeza. E, portanto, isso também é uma ajuda importante neste processo que dispensou, de facto, a ida ao local e que, pronto, está em aberto. Eu já não tenho processo, portanto, estou à vontade para falar nele. Graças a Deus. Portanto, segunda componente atual, portanto, para além da primeira inspeção pura, segunda componente acessória, digamos, de capacidade ou de probabilidade de acentuar soluções acordadas de litígios ou de, pelo menos, de situações especialmente difíceis de resolução por via contenciosa pura até final. A terceira virtualidade que eu vejo para esta prova esta tem que ser com todas as aspas e mais algumas, mas que de alguma maneira faz aqui a ponte para aquilo que o Armando irá dizer a seguir, que é aquilo que eu diria, lá está mais uma vez dizendo com todas as aspas, uma prova pericial simplificada. Isto em Portugal é particularmente importante por duas razões. Por um lado, porque os juízes e os advogados e os práticos do foro, em geral, pedem perícias, digamos, por tudo e por nada, muitas vezes por boas razões, muitas outras vezes por más razões, que é por simplesmente aproveitar a lentidão do sistema para atrasar o processo por essa via. Isto é uma das componentes. A segunda componente é que, de facto, temos um regime de prova pericial em Portugal complicadíssimo. Estamos muito longe daquelas lógicas anglo-saxónicas da expert witness e por aí fora. Portanto, temos uma prova pericial que acaba sempre num relatório, com peritos indicados pelas duas partes. Portanto, é uma parte que muitas vezes já requeriu a perícia com a intenção de atrasar o processo. Depois arranja a maneira do seu perito também não se encontrar com o perito indicado pelo tribunal e pelo perito da parte contrária. E as coisas vão-se atrasando. E depois vem uma primeira perícia com dificuldade. Pedem-se esclarecimentos, o juiz pede novos esclarecimentos, novas dificuldades de reunião, novas segundo relatório, dúvidas insanáveis, segunda perícia, calvário a repetir-se. E passam-se anos nisto, às vezes para tentar perceber se uma pintura está corretamente aplicada, se aquilo tem uma determinada curvatura naquela estrada, o mais variado tipo de situações que, quase ao nível empírico, são passíveis de ser observadas. E, portanto, neste contexto, eu acho que esta, digamos, é a fronteira legal / técnica deste meio de prova, é os tribunais terem um mecanismo ágil e rápido de resposta a todo um tipo de situações de verificação de coisas, sobretudo, aqui estamos a falar sobretudo de verificação de coisas, de objetos, é sobre isso que incide a prova pericial, sobretudo, não estou a ver que sobre pessoas isto possa ter este mesmo tipo de aplicação, em que a pessoa incumbida observa não apenas com aquilo que são os seus sentidos naturais, não é? Porque isso é a prova por inspeção tradicional, não é? E aí claramente estamos numa verificação judicial, mas pode também usar aquilo que são ferramentas tecnológicas não especializadas, ou seja, ferramentas tecnológicas de acesso comum, de acesso livre. Porque as ferramentas tecnológicas de acesso livre, hoje em dia, é isso mesmo, quer dizer, é no fundo um reforço tecnológico dos sentidos humanos. E, portanto, aí não precisamos, parece-me, de estar a dizer que se
se esta sala tem, vamos imaginar, 150 metros quadrados, eu não preciso de um perito para vir cá dizer-me isso. Mas isso é o que acontece tradicionalmente em Portugal. É chamar-se um perito para vir dizer se esta sala tem 150 metros quadrados. Eu facilmente, com uma aplicação e com alguém que me ateste isso de forma isenta e imparcial, sou capaz de dizer que esta sala tem 150 metros quadrados de uma forma que seja sustentada, que seja credível e que, para mim, como decisor, me permita fundamentar esta convicção. E, portanto, há aqui todo um enorme campo de situações que, a bem dos tribunais e da celeridade, pode ser usado como, lá está, e eu aqui tenho que usar mais uma vez as aspas, até porque há profissionais das mais diversas áreas, mais respeitáveis, que, de alguma maneira, podem se sentir menos confortáveis com este tipo de afirmação, mas parece-me que é incontornável que assim é. Tudo aquilo que seja uma verificação direta, com recurso aos sentidos, mas também com recurso a ferramentas, instrumentos tecnológicos de acesso livre e comum, parece-me que pode ser uma forma de alguma maneira, ultrapassar, talvez seja a forma mais correta de ultrapassar todas as dificuldades que a prova pericial hoje em dia nos coloca. E, no fundo, a bem da justiça, decidir mais depressa e igualmente bem. E, portanto, é assim que eu termino arrumando estas ideias. Em sede puramente judicial, portanto, em sede pré-judicial, há todo um campo que se falou há pouco, que não me detenho e que será talvez o campo mais importante de todos, tal como está. Não temos, se calhar, suficientemente sedimentado em Portugal. No campo judicial temos já exemplos concretos, talvez com pouca aplicação prática, quer enquanto inspeção judicial substituta, quer enquanto forma de alguma maneira, no terreno, conseguir uma aproximação entre as partes, in loco, quer enquanto forma, lá está, colocando pela última vez as aspas, de forma de prova pericial simplificada, ou neste caso não qualificada, inversamente ao título da prova. Portanto, era o que tinha para vos dizer. Muito obrigado.